no Back de hoje a gente vai falar sobre idiocracia. Imagina uma sociedade no futuro que se desenvolve só à base da idiotice coletiva, né? De todas as pessoas, no fim, não sobrar gente inteligente ou sobrar poucas, né? Ou quase nenhuma, e a sociedade toda se moldar em cima de pessoas que não têm capacidade intelectual para desenvolver todas as áreas da sociedade. E aí você tem problemas, né, básicos, né? De cara, né? O filme já mostra como as pessoas que têm uma instrução, né? Ou vão se planejar e ficam empurrando muito o planejamento para frente, elas acabam não tendo filho, e o pessoal mais limitado, né? Mas, tipo, tem um estereótipo claro interno deles lá e é um pouco complicado, né? O jeito que eles colocam, mas se você pensar, são pessoas do interior, tem filho adoidado, né? E aí o que acontece? As pessoas que não pensam muito, tal, e tocam, né? Acabam sendo maioria. E fala que a evolução humana, em vez de privilegiar os mais fortes, porque não tinha predadores naturais, né? Ele acabou privilegiando quem se reproduzia mais, né? Em escala, né? Não necessariamente o mais forte e o mais inteligente, né? Que era a ideia inicial que todo mundo achava que a sociedade futura ia virar. E a gente acaba vendo que, ao passar dos anos, os problemas mais básicos começam a vir à tona, né? A pessoa começa a jogar, nem é terreno baldio, né? O lixo vai acumulando, e vai acumulando a ponto de virar montanha de lixo, né? E aí a zoeira, né? O filme se passa nos anos 2000, mas no futuro que o personagem principal ele acaba fazendo parte de um experimento militar, né? Como um cara regular e tal, né? Um cara normal, e uma mulher também regular, que era uma meretriz nos anos 2000, eles acabam sendo congelados, entre aspas, numa cápsula de congelamento ou algo do gênero, né? De criogenia, e eles acabam pousando em 2505, depois da avalanche de lixo que caiu no meio da cidade e desovou os dois no meio da cidade lá. De início não sabe o que está rolando, né? Vai se desenvolvendo a trama até que ele dá por conta, quando ele começa a olhar em volta, ele começa a tentar comunicar com os locais, e os locais olham para a cara dele e é claramente a descrição, né? Falam que ele fala levemente como um cara fresco e pomposo, o resto acha ele bem idiota, né? Porque ele fala desse jeito, e ele começa a virar chacota, né, no meio da rua, quando ele começa a falar de forma correta, né? O inglês compreensível, ele tenta trocar ideia com o pessoal, um cidadão novamente regular, e não é o Wise da época dele, né? Não era o melhor militar que tinha na época, era um cara regular que saía andando na rua, um cabo, né? Ou um cara de baixa patente, que ele estava lá andando e não conseguia conversar com ninguém. A língua do inglês virou um misto de caipirês com gíria de patricinha, né? Da região do Vale de Los Angeles, com gíria do gueto e grunhido. Grunhido. Esse é o misto desses quatro, virou o inglês do futuro, né? Virou um negócio meio bizarrão. Ele conseguia entender as pessoas, mas quando ele falava, as pessoas não entendiam, achavam graça, né? Isso, fazer a chacota dele. Primeira cena, inclusive, tem uma galera se reunindo no meio da rua, toda suja, né? Cheio de lixo para tudo quanto é lado, fast food, né? E não só fast food, fast de tudo, né? Desde saúde a tudo, né? Tudo com marca, né? O futuro da idiotização, as marcas de franquia tomam conta de tudo, literalmente, né? Parece que a sociedade ruiu, e dá a entender, assim, uma mentalidade de quem criou o filme, por mais estranho que o filme possa parecer, né? É que se você deixar tudo na mão das empresas privadas, elas vão tomar conta e dar o serviço, assim, o mínimo do mínimo para não perder lucro, né? Eu achei bem legal, assim, porque, primeiro, o cara é um idiota, né, na era dele. Ele é literalmente o cara que sentava na bunda o dia inteiro. Aquele estereótipo, né, às vezes se replica, às vezes não é 100% verdade, né, que é o cara, o funcionário público que só tá olhando na aposentadoria, né, tipo o Homer Simpson, né, então pegaram o Homer Simpson e jogaram ele para 500 anos na frente. Embora, né, o filme seja bem, não vai pensar você aqui que é uma obra-prima, tá? É aquele típico filme que você tem nada pra fazer e tá com preguiça demais de levantar e pegar o controle remoto para mudar de canal. Aí você assiste ele, pode ser que você dá uma risada. Mas você vê algumas coisas assim, que é um perigo, né? Tipo, você imagina uma sociedade feita de imbecis, né? Lógico que a obra exagera, mas você começa a pensar assim, é o que acontece, talvez, né? No, guardadas as proporções, um futuro, por exemplo, se não se investe em educação, né? E chega uma hora que até um certo ponto é interessante, né? Mas você pode ter assim, os poucos estudados podem ultrapassar em muito os que têm um pouquinho de estudo, e você não vai ter, por exemplo, quem equacione, né, os problemas que surjam no futuro, né? Coisa básica, como que vai se livrar de lixo?
né? Como que a gente vai... Até eles brincam, né? Pô, não tem uma máquina do tempo para voltar e desfazer tudo. Ah, tinha um cara lá nas antigas que fazia isso aí, mas ninguém dá conta de levar para frente o projeto, não. Não, você falou que ninguém dá conta, não. É literalmente assim, ele fala e o pessoal... fica o cara assim, 10 segundos na cara do ator, o principal, né, o advogado dele, que depois vai defender a causa dele. O cara é É, limitadaço, o cara não consegue nem fazer assim, ponto com ponto, né? Não consegue nem o ligar cara o se formou em direito no fundo da loja de departamento, sabe? Isso. Mas estão falando assim que a gente está tendo uma idiotização em massa, Tem. que eu discordo relativamente disso, porque o público comum talvez, mas você não ter pessoas inteligentes de forma nenhuma, as faculdades estão aí, né? As pessoas estão, tem gente que faz faculdade, tem gente que se desenvolve, tem gente que vai mais à frente vai levar o conhecimento, vai fazer o seu tijolinho em cima, né? É só se erradicar pessoas que realmente têm capacidade de ir para uma faculdade, ou de ir para um ensino Não. técnico, ou de fazer, né? Realmente ter um conhecimento mais específico, ou um conhecimento humano que seja em prol, né, de diplomacia, de sanar problemas, tal. Acabar com todos os indivíduos não vai rolar isso, é muito difícil. Só se tiver uma pandemia, né, uma outra dessas pandemias grandes, né, e acabar com a população em Sim. 2/3 dela, né? Aí é outra história. Mas você tem, por exemplo, cenários assim, né? Que fala assim, chega um ponto do filme que é o seguinte, esse cara até que não é tão burro que nem os outros, né? Vamos eleger ele presidente, vai. É. Então, a gente viu uns movimentos assim parecidos aí de nível mundial, né? É Uns caras verdade. meio tapadão aí virando presidente. Mas não só isso, né? Porque você precisa aí, né, nas principais democracias do mundo, você precisa de uma quantidade X, da porcentagem X para eleger um cara, né? Então, assim, né, não querendo, desprezar ou desmerecer nenhum tipo de entretenimento aí, mas hoje a gente caminha para aquele consumo de conteúdo descartável, né, que você viu ali, você vê um negocinho de 15 segundos, ah, que legal, pum, você corre para cima, ah, que legal, pum, você corre para cima, né? Então, você tá meio que essa programação aí, você tira a pessoa, né, a gente está hoje numa fase que não se tem muito tempo para pensar, aí chega aí não misturando, né, as, as distopias, mas tangencia aí mais ou menos o que o Detroit falou lá no jogo, né? Que o cara, a primeira mulher dos Estados Unidos a ser presidente foi eleita, era uma blogueirinha. Que com clamor popular conseguiu ser eleita e fala assim, pô, é crise, né? A Rússia e Estados Unidos brigando pelo Ártico, né? A gente tá com essa blogueirinha lá, resolve aí, filha. Ação do Instagram, a gente entra na guerra ou não? Mas É pelo menos super aí, light. se a população tiver um pouco de capacidade intelectual, ela jogar para o povo decidir, quem sabe se o povo não decide melhor, né? Vai saber. Eu acho difícil, porque baseado no que a gente tem de histórico aí nos últimos tempos, aí, a população tem escolhido mal, né? Os representantes do jeito que as É. coisas direcionaram, né? Mas a gente voltando aí no caso que você falou assim, que o lapso de tempo de atenção das pessoas é de 15 segundos, né, no máximo, tal, né? Você pensa assim, que faz um paralelo com o advogado dele. Qual que é o lapso de atenção que o cara consegue manter? Ele começa assim, então é porque eu preciso voltar no tempo, conserto, porque senão a Rita vai dar alguma coisa. Ele começa a cruzar os pensamentos na cabeça Ah, dele, né? Aí o cara vai lá e olha assim, o lapso de tempo dele é o que? É 1 segundo. Porque aí vamos agora para a parte, né, que aparece, é o que mais bombardeia, depois, e eles deixam claro isso, né? Se a gente deixar tudo caminhar sozinho, as propagandas vão tomar conta da TV, né? Você vê a TV do cara lá que ele está assistindo, é praticamente 2/3 da tela é só propaganda em volta, né? Para saciar prazeres imediatos, né? A maior parte deles e humor bem de qualidade baixa, né? No meio ali de ciclo reality curto de show. dopamina, né? Isso, mas assim, aí a gente vai dar aqui o programa que estava passando no meio era Ao Minhas Bolas, né? Era, literalmente estava passando no meio da TV, ou seja, era só a gente levando, tipo, não vou falar o programa que já existiu no passado, mas é o Jaqueasse, né? Que aconteceu no passado ali, que era tipo os caras levando paulada, né? Mas só nas bolas. Então o cara caía de cima, levava bolada, levava chute no saco. Só isso, era programa, sabe assim, de pegadinha, só disso aí. Era pegadinha e reality show de qualidade baixa, Tipo né? vídeo cacetada, né? Isso, exato. Mas só nas bolas, não podia ser em outro lugar. É, Só não podia ser. sim. E aí tem assim uma penca, eu vi algumas delas, né? Só para a gente colocar aqui. Desde propaganda de remédio, Flaturin, né? Que é de Da remédio para flatulência. isso, virilidade, né? Que é um negócio virileide, né? Que é um negócio para o cara conseguir levantar legal, né? Cerveja online, o cara apertava um botão e chegava na porta dele cerveja. O fast food do futuro deles lá. Eu falar isso, não sei se eu vou. Buttfuckers, né? O nome do.
as criancinhas batendo palma, com o chapeuzinho, assim, e tal. Aí depois tem, assim, extra bunda grandes, né, etc, lá embaixo, que é um monte de coisa, né, chá, eles colocam Nesti, né, em vez disso, de Nasty, né, de Nesti embaixo. Nossa, tem uma penca dele. Conteúdos pornográficos de ordem diferente. E é que tem uns muito idiota aqui do futuro deles, né? O consumo tabagista do futuro chamava Tarletons. Aí e fala assim, no futuro, né? Se você não fuma, oda-se. Era isso que aparecia assim, vai se lascar. Eu tô colocando aqui propaganda, se você não aceita, o problema é seu, né? O mundo tava tão largado, né? E tava tão... O povo tava Fumar voltou a ser legal, né? Isso, mas assim, largar para o mundo tá largado, tá cheio de lixo, tá todo mundo louco, tá todo mundo sem raciocínio. Então, já que tudo tá nesse caos assim, é para que fazer propaganda, né? Já tá tudo vendido e privatizado, né? Tem até uma cena que aparece de uma mãe, eles fizeram um tom cômico, mas é pesado, né? Uma mãe querendo comprar comida para os filhos, né? Numa máquina autônoma, né? Que é administrada por uma empresa de fast food. E aí ela vai lá e põe o dinheiro e a máquina rouba dela, não entrega comida. Aí ela começa a ficar irada, começa a espancar a máquina joga um jato de tranquilizante nela, ela sai toda loucaça, a polícia leva ela vai presa, né? Porque nesse mundo a alimentação é administrada por uma empresa de fast food, né? Não é uma comida natural, né? Tem uma crítica semelhante que é o você vê, passa por um cara brincando no caça-níquel, né? E o jackpot, na verdade, é um convênio médico, né? Isso. Você ganha jackpot não R$ 1 milhão de dólares que você vai ganhar. Nossa, vai ter direito à saúde. Exato. E essa daí foi meio, não vou falar sádico, né? Essa daí foi meio torturagem, né? Pra gente falar de outro termo, né? É pesado também, né? É pra ver se o povo acorda, né? Isso, porque a saúde, né, em alguns lugares do mundo, a gente sabe até dentro desse contexto, que tá muito caro, né? No contexto, né, do filme de onde é originário, né? E ainda mais em outros lugares também é muito caro. Ele vai tentar se consultar. E aí o cara vai lá assim, você pega esses 3 sensores aqui. Isso aqui você soca no seu rabo, esse aqui você soca na sua boca, esse aqui você soca na sua orelha. Aí ele vai lá e olha pra cara dele e diz, não, pera aí. Ele eu misturei tudo. Exato, ele socou do rabo na boca e tal, em todo lugar. Aí o cara olha pra cara dele, ele vai lá e começa a tentar achar água, ele não acha, porque todo mundo só consome isotônico, né? Mas então ele vai lá e vai conversar com o médico. O médico é um comédia, né? O cara é loucaço, não sabe nem o que tá falando. Aí você vê a gíria, né? Ele falando as gírias dele lá. Aí ele dá por conta que ele vê a revista que é de 2505, ele viu, putz, deu certo o experimento e eu tô sozinho nesse lugar de bando de louco, né? Bando de cara que é idiotizado aqui. E o médico vai lá e ele não tem a marca, né? Se paga com um código de barra no pulso, né? Um negócio bem bizarro. Ele começa a virar um fugitivo. Ele vai lá no médico, ele sai do médico meio perdido, eles acabam pegando ele e fazendo uma marcação à força, né, para ele conseguir pagar. Isso aí é um campo fértil, né, para quem é conspiracionista e fala, né, e ainda faz assim uma marca de código de código barra. de barras, né, no braço esquerdo que eles põem. Isso, e aí ele erra o nome dele vira, não tenho certeza, o nome dele é exato. Sei lá. E aí, sei lá, cola aqui, né? Manda ele para a prisão os caras são tão limitados que ele consegue escapar só passando a conversa no cara. Já era para eu estar saindo agora, não era para eu estar entrando não e tal. Não, eu falo pro guarda, né, eu falei assim, ei, acho que aconteceu algum erro. Eu falei, como assim? Na verdade eu tô saindo da prisão hoje, não entrando. Eu sou idiota, você entrou na fila errada, é aqui que sai, ó. Vai lá. Ai, e os tiros assim que eles colocam para dar tiro, né, na saída, eles meio que entram em confusão em tilt e atiram no outro, né? A entrada da prisão é bizarra. Mal projetado, né? Isso. E aí ele começa a andar de volta, ele vai tentar fugir, né? Do esquema, sempre carrinho pequenininho, compacto e tal. É que ele vai fazer um teste de QI para saber, né, de fato, o que ele é para fazer, mas ele faz esse teste de QI indo para a prisão. Ou seja, ele não vai usar em nada se ele fosse para a prisão. Ele começa a fazer o teste de QI dele lá e você vê umas galera bem bizarras, né? Os bloquinhos para você enfiar nos formatos geométricos, né? E aí os caras não conseguem enfiar e ainda com aquela cara meio de burrão, assim, vira para trás e faz assim, ó, e cobre, né? O cara não tá conseguindo fazer nada. Rola um blues no fundo, né? Meio depressivo o negócio. Sociedade acabada, destruída, né? Em tal nível que o cara mais regular, ele começa a notar, assim, quer dizer que talvez eu seja realmente o cara mais inteligente do mundo nessa época, né? Porque ele não acreditava nisso, acho que ele não acreditou até certo ponto, né? Até o presidente dos Estados Unidos, o Terry Crews, né? De cabelão surgir e chamar ele porque o exame apontou que ele é o cara mais inteligente da Terra, né? Todos os caras são tudo burrão.
E aí ele chega lá e começa a tentar dialogar com o Terry Crews, aí ele apresenta ele como salvador, né? Ele vai conseguir dar os nossos problemas de cultivo de comida aqui, né? Não tá crescendo comida faz um tempão, porque a galera tava colocando isotônico na terra, ninguém tomava água mais, ninguém punha água na terra, era só isotônico em tudo, né? E aí chega num belo momento que o povo começa, mesmo, né, com a limitação intelectual, começa a se insurgir, né, no Congresso, o povo começa a reclamar do presidente, o Terry Crews saca de uma metranca e atira pro alto, né, umas 40 vezes. E aí, tá certo? Tá todo mundo em ordem aí? Nem no futuro é assim, né? Os caras são meio loucaço, né? Começa a soltar uns grunhidos, ele atira pro alto para controlar o Congresso. É o sonho de uma galera hoje em dia, né? Pegar umas armas, pipocar para cima e deixar todo mundo, né? A pampa no Baixar Congresso. a bola. Exato. Atirou pra cima, menos mal, né? O cara tira pra baixo mesmo. Exato. Ele dá uma zoeira também com armamentismo, né? E é uma zoeira assim que hoje em dia é complicado porque tem muitos casos que estão acontecendo de tiro em massa, né, no país. Mas ele fala assim que um presidente que é meio bem limitado, mas com umas armas na mão, né? O povo ali, né? Todo intelectualmente, né? Sem conseguir pensar, vai ficar na mão de um cara desse, né? Vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê? Não tem arma, não tem conhecimento. E ainda arma na mão? E aí? Eu resumo assim, né? Se fosse, né, para colocar em poucas palavras, eu acho que é uma grande crítica, né, à educação, né? O povo tem que ser bem educado para não fazer merda lá na frente. Então, assim, é lógico que eles pegam um cenário assim pouco provável, né? Pouco provável, não, improvável, né? Quase impossível, né? Beirando o impossível. Mas assim, a arte é isso, né? Quando você faz a comédia, você exagera uma situação, né? Então você critica o negócio. E realmente pode não ser tão ruim quanto está no filme, mas, né? Se a gente não der valor para a educação, né? Para todas as pessoas terem acesso à educação, a gente tá enfadado ao retrocesso, né? Completamente. E aí, só para adicionar, chega no fim, eles estão quase matando ele, né? Porque o presidente Terry Crews, né? Foi lá e soltou ele como ele fosse a salvação e não era assim da noite para o dia, né? Ele tentou conversar com as pessoas, usar a corrente de pensamento que a terra naturalmente precisava de água e tal, e ninguém aceitou nada. Ele precisa, na verdade, é do isotônico tal, porque tem eletrólitos, era o slogan, né, do negócio. Propaganda, né? Isso, e aí estava tão lavado na cabeça das pessoas que eletrólitos para eles era uma coisa natural, né? Como se fosse A mais B fosse C, né? Então, eletrólito que faz o que as plantas querem. E não é isso, né? O conceito é errado. Exato. Também, passado em cima de uma cabeça vazia, né? Se você repetir 40 vezes a mentira, vira uma verdade na cabeça do povo, Sim. né? E aí ele chega no momento que ele fala e cria uma mentira mirabolante, ele fala que ele consegue falar com as plantas, e as plantas estão pedindo água para eles. Aí o menino, né? Tem um menino que vira para ele, mas o que tem dentro da privada, você vai colocar nas plantas? Que eles usam para dar descarga, mas não bebe, né? E aí você chega num belo momento ali que ele põe a água, ele tá quase morto ali, né? Para criar uma dramatização e começa a crescer novamente e ele vira, né? Desde Salvador a presidente e não tem máquina do tempo nenhuma, ele tem que viver naquela realidade e ele manda, né? Naquele famoso que a gente fala, né? Discurso, né? De que em terra de quem não tem capacidade de ver, né? Quem tem um olho é rei, né? E aí ele é o único cara que tem um olho, né? É o único cara que conhece o mínimo, né? O mínimo do mínimo. Para conseguir, talvez, ali gerir a parte de alimentação, beleza. E aí, para problemas básicos que eles têm ali, que a gente viu, né? Desde alimentação, desde acúmulo de lixo, gestão pública, economia tá uns frangalhos, né? A economia aparece lá. É engraçado que ele fala que a economia foi destruída e o relógio está parado em 12, né? Ninguém ajusta. Como se fosse um relógio, né, de alarme de cama e tal. Mas ele fala isso, que os problemas mais simples, se você não tem educação, não tem gente que tem a capacidade de fazer o básico, a sociedade vem abaixo, né? Você precisa ter o básico ali, né? No lugar ali funcionando, né? Com certeza. Os caras não conseguiam arrumar o relógio, né? Exato. Ai, como é que eu mudo a hora? Você vê o pessoal falando isso até hoje, né, velho? O filme provavelmente foi inspirado, né, na premissa do Futurama, né? Que é a questão da criogenia, né? Vamos congelar um idiota, soltar ele daqui a 1000 anos. Eu suspeito que foi o Fry Bender que escreveu esse filme, né? Soltou. Tem a cara dele nesse filme, né? Mas é isso. Esse foi o Back do Futuro de hoje. Se você gostou, né? Chegou até o final, ajuda a gente com um joinha aí. Se é novo, seja bem-vindo, se inscreva. E toda quinta-feira às 18 horas tem vídeo novo. Tamo junto.